Boa noite a todos. Começando aqui mais uma live. Faz tempo que eu não faço live aqui pelo Instagram. Hoje a gente vai falar sobre casa nova, energia antiga. Deixa eu convidar aqui a Larissa. Boa noite a todos. Repetindo aqui, a gente vai falar sobre casa nova, energia antiga, como reequilibrar as energias da sua casa para receber aí você, sua família, e o que mais você for viver, como chamar esse lugar de lá. O que pode atrapalhar aí nesse processo? Oi, Andréia. Estou aguardando a Larissa entrar. Vamos lá, a gente vai falar sobre geobiologia, sobre arquitetura, como tudo isso aí, como todos esses trabalhos se encontram. O Feng Shui, o Feng Shui, enfim, vai tratar um pouco disso. Aguardando a Larissa entrar. Bora, Larissa. Cadê você? Deixa eu convidar aqui novamente. Larissa Soares. A Larissa está um pouquinho em dificuldade. Ah, deu certo. Tô aqui, é porque eu tinha. Tava fazendo aqui o início aqui do nosso processo, né? Tava lendo o que a gente se propôs a conversar hoje aqui. Casa nova, energia antiga. Como reequilibrar as energias da sua casa e deixá-la pronta para receber sua família. E a minha convidada, né? Não só convidada, como parceira nesse trabalho que a gente já vem desenvolvendo, de geobiologia, com arquitetura, a arquiteta Larissa Soares, arquiteta, geobiologista e etc, 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 né? É, sim. Várias Larissa. Quer falar um pouco do que tu faz? Posso falar? Sou arquiteta, urbanista, trabalho com arquitetura, design de interiores. O design de interiores com a premissa do Feng Shui. Feng Shui, no caso, né? Eu vi você falando aí. Eu te perguntei, né? Como é que se pronuncia isso, né? Eu sabia que tinha um nomezinho mais chato, que a gente conhece muito como Feng Shui, né? É, mas na verdade é Feng Shui, né? Que é de Feng chinês. Shui. E aí eu trabalho com a premissa de Feng Shui na arquitetura de interiores e de geobiologia na arquitetura, né, na construção, na reforma. Geobiologia que é um conhecimento novo, né? Para a nossa humanidade, só tem uns 5 mil anos, né? Mas é igual o Mas tudo Feng Shui bem. também, bem recente. Pois é. A gente se propôs aqui a falar para vocês, a bater um papo sobre esse assunto. E a proposta de hoje foi a gente trabalhar mais na vertente de eu estou mudando de casa, eu estou querendo comprar uma casa, ou estou alugando uma casa nova. E normalmente as escolhas que levam a gente, aliás, as questões que levam a gente a escolher o lugar onde a gente vai morar, normalmente é a proximidade do trabalho, proximidade da escola das crianças, né? Da faculdade, enfim. Mas Proximidade a das gente, grandes avenidas, né, de ter das grandes transporte avenidas, público. dos shoppings, né? É, Comércios, né? Tanto que a gente vê no site das imobiliárias, né? A gente vê lá, próximo à escola, faculdade, etc, 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 né? Shoppings, hospitais, hospitais, né? É muito bom morar perto de hospital, né, Larissa? bem tranquilo. Bem tranquilo. Enfim, e aí a gente se propôs a bater esse papo para falar um pouco desse trabalho que a gente desenvolve, que chama Geobiologia, que, como eu falei, já tem mais de 5 mil anos, né? É um estudo recente, e que, na verdade, deveria ser aí, deveria ser pelo menos considerado, né? Se não fosse o mais importante, deveria ser pelo menos considerado na hora de procurar um imóvel, de escolher um imóvel, né? É. Você falou aí de casa, Paulo, mas as pessoas têm que lembrar também da parte comercial, né? Também é super importante. Essas energias, o quanto elas influenciam nesses momentos, né? Porque, como você falou, as pessoas pensam mais, né, na facilidade do acesso,
e esquecem da interferência externa e da interferência do próprio ambiente nelas, né, em cima delas. É. Se a gente falar do comercial aqui, então nem se fala, né? Porque a gente sabe que tem aqueles pontos na cidade que nada fica, né? Nada fica e ninguém entende, né? Ah, eu não Ninguém entendo um entende. ponto tão bom, nada dura aí. Nada dura nesse ponto. O que é isso, né? O que será? Aí a E o gente tem uma pessoal série começa de. a conectar com ser perigoso, e às vezes, na verdade, não é um ponto super movimentado, né? E esquece dessa análise que precisa ser feita também. Exatamente. Muitas vezes ali, já adiantando um pouco aqui o nosso papo, muitas vezes ali tem uma memória que a gente chama de energia sutil relacionada a um outro tipo de evento que aconteceu naquele lugar, né? E que fica registrado na memória daquele lugar, e que tudo que vem, todo novo comércio, todo novo evento que vai acontecer nesse lugar, nada consegue suportar, porque existe toda uma egrégora que foi formada ali, né? Energética, que só aceita e suporta um determinado tipo de energia. É bem complexo isso, né? É bem complexo. E as pessoas não param para pensar a respeito, né? Assim, se você for analisar o início lá do Feng Shui e da geobiologia, que um levou o outro, né? O Feng Shui foi o primeiro e depois a geobiologia surgiu. Mas o Feng Shui veio com a análise dos animais. Então, eles escolhiam o lugar de casas ou comércios a partir da movimentação dos animais naquela terra. Então, eles deixavam os Plantas animais também, né? deixavam os animais livres e viam como eles se comportavam. Então, o lugar que eles passavam mais tempo era o melhor lugar do terreno. Assim, É. conhecimento E positivo. as plantas também, né? Muitos lugares que têm uma energia cosmotelúrica muito forte. Você tem plantas que são distorcidas, né? Você vê muito em praças aí também. Uma planta do lado da outra e tem duas árvores, uma do lado da outra, que já são distorcidas. Né? Então, são leituras que a gente foi perdendo, né? E que a gente acha até bonito. Nossa, que bonito, olha aquele coqueiro todo torto. Nada, tá sofrendo, né? Tá Coitado. sofrendo. É uma, pela urgência, né? Pela urgência e pela necessidade de corresponder às expectativas em relação a ser mais próximo da faculdade, ser mais próximo do meu local de trabalho e tal, a gente considerou isso como mais urgente, né? A estética do ambiente também, né? Que são coisas que são importantes, né? A gente só esqueceu da outra parte, né? A outra parte que é a parte energética. Eu estou falando aqui de energético, pessoal, não só de energias sutis, né? Porque a gente pode considerar esse energético aí também, para quem já está acostumado mais com o meio holístico, meio mais das terapias alternativas, integrativas, enfim. A gente pode considerar só energias espirituais, né? As energias de memória de parede. Na geobiologia, a gente está falando aqui de energias da Terra, do planeta. Né? São energias que o planeta emite. Energias que o subsolo emite, de acordo com o que foi do tipo de construção que foi realizada, o tipo de terreno onde foi realizada essa construção, são energias que existem, que você não tem como escapar, entre aspas, dela. Todo lugar tem algum tipo de desequilíbrio energético que pode ser captado e pode ser equilibrado. Né? Mas, enfim, segue o papo. A gente aqui colocou como primeira parte, né, a gente dividiu aqui em algumas partes, já que a gente tem um limite de tempo, a gente colocou aqui como uma consideração a escolha do lugar. Né? É possível a gente a gente estudar o lugar antes de você comprar, antes de você alugar, antes de você definir qual é o melhor lugar. Já que você falou de comércio, Larissa, tem a questão de você vai no Sebrae e o Sebrae avalia qual é o melhor lugar na cidade para você colocar o seu comércio, né? E a gente já falou aqui que enquanto residencial, as pessoas buscam de acordo com o entorno, né? Da praticidade da vida moderna, né? Digamos assim. Né? Mas existe como a gente medir essas energias antes da pessoa escolher, ou ajudar essa pessoa a escolher qual é o bairro, qual é a cidade, qual é a rua, qual é o imóvel,
que tem a energia mais adequada para o que ele quer viver, para como ele quer se conduzir, né, na vida, no lar, enfim. Tem, O né? que você acha? Eu acho que sim, eu acredito que sim. Acho que a gente consegue fazer a medição do espaço, né? E saber o grau de desequilíbrio. Quer dizer que ele vai estar harmônico, é surreal, né? Então, assim, a gente vai ver o grau de desequilíbrio, né? Se ele está muito desequilibrado vamos supor, uma pessoa que quer botar uma clínica de terapias. Ou então a clínica psicológica. Você chega num lugar em que todos os ambientes que são consultórios estão altamente desequilibrados, né? E recepção também. Aí, isso vai influenciar nos seus pacientes, vai influenciar nas pessoas que trabalham lá. Então, seria o ideal para esse tipo de comércio, né? Você tem um lugar tão desequilibrado assim, dá para a gente melhorar esse equilíbrio? Às vezes, Paulo, também a gente tem que ver em relação à energia das pessoas, né? Assim, dos donos. Então, calma aí, tá desequilibrado, mas, poxa, aqui a gente trabalha isso, a gente trabalha aquilo, as pessoas, né? Então, a gente consegue trabalhar as pessoas e trabalhar o espaço. Aí a gente vai gerar uma harmonia para o entorno e para quem está convivendo lá. Tá? Então, a desarmonia, no caso, vai vir de quem está passando, né? Do fluxo de pessoas e que é natural, né? Acontece. Não tem como evitar. Isso. Exatamente. Na verdade, é até ideal, né? A pessoa, antes de começar, antes de se mudar, fazer uma análise dessa, porque existem ambientes que eles vão ter um desequilíbrio tão grande que para você equilibrar, para você harmonizar, é um processo longo, um processo árduo, às vezes não vale a pena, né? Isso. Exatamente. Duas coisas, né, que você disse aí, que são várias coisas que você falou, vou pegar duas aqui que são muito importantes aqui. Pessoal, tem algumas perguntas aqui, por exemplo, da Iene. Qual o processo depois da medição de energia do espaço? Eu vou responder, a gente vai respondendo, isso está previsto aqui a gente falar sobre o assunto, tá? O Jean perguntou aqui. Sai da imagem 2 minutinhos, pode continuar falando aí. Tá. O Jean perguntou também aqui qual o problema de você morar perto de um hospital. E a gente vai já falar disso também já. Mas essa questão que a Larissa comentou sobre as energias das pessoas, né? Muitas vezes tem pessoas que têm mais sensibilidade à energia, e eu não estou falando de pessoas com sensibilidades mediúnicas, essas também, né? Eu estou falando aqui de pessoas com sensibilidade física, por exemplo, né? Tem pessoas que têm mais sensibilidade a determinados materiais que são tóxicos, mais sensibilidade ao eletromagnetismo. Eletromagnetismo que eu estou falando, por exemplo, na questão de você mora perto. Cemitério é bem complicado, viu? Hospital também. Hospital também. Né? A gente já fala disso. Funerária também é ruim. Funerária também não é bom, não. Igreja também é ruim. Pois é. Subestação, antenas de celular, tá? São bem complexos aí. A gente vai já falar mais sobre isso. Mas a questão que eu estava falando, pessoas que têm mais sensibilidade, por exemplo, minha rua é super tranquila, super de boa, é cheio de árvores, meu terreno tem uma localização muito boa, perto do Parque do Cocó, etc, etc, etc. E na frente da sua casa passa vazamento de terra, água e plantas, equilíbrio ambiente. Sim, a gente vai falar sobre isso também. Você tem um transformador da Enel na frente da sua casa, você tem uma subestação, você tem antena, você tem aqueles postes de média tensão que causam aquele estrondo, aquele barulhinho chato, né? Então você está envolto aí. A gente que mora em cidade, né? Quem mora em cidade, né? Não tem como escapar e é mais atingido pelo eletromagnetismo, e não só pelo eletromagnetismo, mas também por questões relacionadas a esgoto, né? Questões relacionadas a esgoto, que eu falo a tubulação de esgoto que passa na frente da sua rua, que são rios artificiais, né? Basicamente. Que mais? Os rios mesmo que foram mudados de percurso, né? O fluxo do rio. Que foram mudados de percurso, exatamente. Que foram aterrados, né? Isso é bem complexo, né? Então a gente não tem como muito escapar disso. Então a gente precisa aprender, já que a gente não soube, né? Já que a gente não pôde ter acesso de alguma forma a esse tipo de conhecimento antes, porque as cidades elas vão crescendo de maneira bem desordenada, digamos assim, né?
a gente precisa agora se ajustar a esse desequilíbrio, né? E aí essa questão dessa primeira parte que a gente falou sobre quais são os desequilíbrios que existem naquela casa, a casa que eu estou pretendendo comprar, né? Ou eu tenho 3 opções de casa, quais desequilíbrios que tem cada uma delas, qual é a mais indicada para mim, para minha família, qual a relação dos desequilíbrios que eu já trago, emocionais, energéticos, espirituais, e o que isso pode impactar numa casa, por exemplo. Uma pessoa que tem muita sensibilidade, né? que Vai que potencializa, potencializa aquilo que você já está vivendo, né? e E é uma assim, troca, né? isso é uma troca. E tem 2 maneiras, né? Não só com a geobiologia, mas a geobiologia e o Feng Shui para isso, aliado, né? As 2 coisas, seria o ideal, porque aí você consegue ampliar o seu olhar, né? A gente hoje Isso. olha pela comodidade. Aí a gente começa a olhar pelas energias telúricas que nos é apontado. E depois a gente amplia um pouco mais, né? Na verdade, a geobiologia e o Exatamente. Feng Shui são bem parecidos, mas no Feng Shui a gente consegue trabalhar bem, ativar, né, as coisas boas do lugar e das pessoas. Na geobiologia, a gente vai detectar os problemas e vai também ampliar a parte boa para ver esse equilíbrio. Então, são 2 tratamentos para a mesma causa, digamos assim, né? E aí, se fizer a avaliação da pessoa para que a gente não potencialize a energia do ambiente, né? Ou não potencialize a dor daquela pessoa, aí é pacote completo. Fizeram uma pergunta aqui sobre os elementos, né? Eu acho que estão mais relacionados ao Feng Shui, né? Não sei, elemento terra, água, plantas, equilíbrio ambiente. Sim, tem a ver com Feng Shui. Feng Eles Shui. equilibram, mas cada elemento tem que ser utilizado num lugar adequado. Não, eu não posso simplesmente, eu tenho terra, eu tenho água e eu tenho plantas na minha casa, né? A terra, água, plantas é madeira e ainda tem o metal. Então, assim, eu não posso colocar, por exemplo, água num lugar onde é terra. Eu não posso colocar a madeira, que são as plantas, num lugar que é fogo. Entendeu? Então, eu tenho que colocar tudo de acordo com a necessidade do lugar. Né? Porque pode ser que eu esteja ativando um presságio ruim da casa, né? Com um desses elementos com planta, por exemplo. Às vezes acontece. Então, tem que ter o estudo do ambiente. Pronto. A diferença que a gente poderia talvez dizer sobre a geobiologia e o Feng Shui, né, é que a geobiologia ela faz um estudo profundo dos desequilíbrios, né? A gente chega a captar desequilíbrio por ambiente, desequilíbrio das proximidades, desequilíbrios em várias faixas de frequência, em várias faixas de vibração, desde a energia do subsolo, energia do entorno, o eletromagnetismo, gases tóxicos, energias relacionadas às Poluição do ar. Oi? Poluição do ar. Poluição do ar, eletromagnetismo, eletricidade do solo, né? Poluição embaixo do solo que se transforma em gases que vão subir, né, pela terra, energias sutis, né, que aí estão mais relacionadas a energias de memória de parede, de memória celular, e de as energias linhas do próprio planeta, né, Paulo? As linhas energéticas do próprio planeta, exatamente. Né? Então, assim, que essas linhas, então, nem se fala. Que onde existe o cruzamento, né, que a gente chama de zonas geopáticas, né, nós geopáticos, e os pontos estrelas, que são cruzamentos de linhas, são zonas extremamente nocivas. Né? E se esse cruzamento acontece onde está a sua cama, por exemplo, ou onde está, agora que a gente está trabalhando em casa, 6, 8 horas por dia, se existe um cruzamento de linha aonde você trabalha, a partir do momento que você vive vários anos nesse cruzamento, passando horas debaixo desse cruzamento, você pode desenvolver doenças bem graves, inclusive, né? Isso. E no Feng Shui, só para diferenciar aqui, a gente trabalha com uma frente energética, né? Então, eu tenho a entrada de energia da casa. E eu vou trabalhar a forma que essa energia entra na sua casa e como ela se espalha. A diferença é essa. Eu não vou estudar pontualmente a sua planta baixa. Eu vou, na verdade, estudo, né? Só que de maneira diferente. Na geobiologia, eu vou estudar o terreno, né? E no Feng Shui, eu vou estudar a forma que a energia trabalha dentro da tua casa. Né?
Um vai complementar o outro aí, são coisas Vai diferentes. complementar o outro. E isso pode, né, se você tem um arquiteto, um construtor que já está familiarizado com as técnicas, né, isso pode ajudar muito, porque trabalhando aqui a ideia de que existe uma necessidade em relação à localização, que a gente já falou, existe uma necessidade estética, existe uma necessidade de fluxo, né, que a Larissa pode falar mais do que eu, e usabilidade, né, da terra e do imóvel, né, que a arquitetura vai se preocupar mais, né, mas a gente deixou de lado essa parte energética que é extremamente importante, né? Então, o arquiteto, o construtor, o engenheiro, enfim, que compreende essas energias, e até você que vai comprar uma casa, que vai alugar um imóvel, se preocupa com isso, você acaba criando de fato um ambiente onde você vai para a faculdade, você vai para o trabalho, você vai para a escola, você passa horas na rua, e a sua casa deveria ser um lugar de descanso, deveria ser um lugar de harmonia, e aí começam os efeitos, né? Eu não consigo dormir direito, eu durmo, mas eu não descanso, eu não sei o que Tem os está acontecendo nessa pesadelos. pesadelos constantes, eu adoeço mais nessa casa, o meu filho, meu esposo adoece mais, as coisas não estão indo bem, Ou meu né? cachorro. Animais sentem muito as energias, né? Não sei o que está acontecendo, minha cachorra ficou doente desde que eu me mudei. Isso. Isso Deixa eu aconteceu ver aqui. comigo, no caso, né? Pronto. Tá Depois eu dizendo. conto um caso que aconteceu comigo também, bem legal. Perguntaram aqui se esse processo pode ser feito à distância. Sim, ele pode ser feito à distância, sim. A avaliação pode ser feita à distância, mas para você de fato fazer a captação das energias, o processo, você precisa da planta, né? Então, normalmente o que acontece mesmo. Larissa pode falar melhor disso. Fala, É Larissa. porque a Taiane é arquiteta, então para ela é Ah, fácil. tá. A Taiane é arquiteta. Pronto. A gente precisa da planta baixa, né, para Localização do começar a norte, fazer né? a primeira avaliação, na verdade, né? Então a gente vai fazer a avaliação dos desequilíbrios, mas existe uma conferência feita pessoalmente para fortalecer aquilo que a gente já encontrou, né? No caso, eu sei que a loja da Taiane é aqui, né? É aqui. Então, dá para começar esse processo. E o ideal, quando a gente for no lugar, principalmente pelo momento que a gente está, mas não somente por isso, é que a gente vai fazer a avaliação no lugar somente eu e o Paulo. Então, a gente a gente prefere que nenhuma outra pessoa esteja para não haver nenhuma interferência energética na hora da avaliação. Então, né, Isso. já ajuda aí no processo da pandemia e já ajuda a gente também a não ter interferências externas. Eu já fiz avaliação em loja, por exemplo, que existia um desequilíbrio, que a origem, na verdade, do desequilíbrio era um comércio, né, uma loja. A origem, na verdade, do desequilíbrio estava na relação entre, eram 3 sócios, estava na relação entre 2 dos sócios, né? Então, assim, existia um desequilíbrio no terreno? Existia, né? Porque é dentro de um shopping, tem muita energia, muito material tóxico, enfim, Era em cima que de foi captado. um gerador, né? Exatamente. Mas existia um desequilíbrio, ou seja, existe um foco de desequilíbrio na relação entre 2 dos 3 sócios, né? Quem não tem planta baixa, mora de aluguel, isso pode ser feito por levantamento, né? Não é uma coisa complicada. Não é complicado, é simples. Dependendo de onde você estiver, eu tenho contatos para fazer o levantamento. Então, é uma medição rápida. A gente precisa. Mas morar de É uma aluguel coisa não simples. interfere em nada, né? Morar de aluguel não Eu digo até, interfere, com é toda até sinceridade, eu acho até, Larissa, que eu, por exemplo, que moro de aluguel, eu sempre é muito complicado quando a gente vai fazer mudança, porque muitas pessoas transitaram, moraram, né? Sempre estão pintando o imóvel, mudando, enfim. E esse imóvel acaba recebendo uma troca de energia constante, ou melhor, um acréscimo de energia constante. E aí eu vou contar o meu caso, né? Eu morei numa casa que fui descobrir isso depois que eu me mudei, lógico. Aliás, muitos meses depois que eu entrei, que era uma casa bem desequilibrada, que 8 meses antes da gente se mudar para essa casa, existiu um suicídio na casa, né? Então, para além das energias
cosmotelúricas, né, que são energias da Terra, do entorno, existem energias sutis, memórias de parede que o imóvel guarda daquilo que foi vivido lá, né? Isso é motivo de grande preocupação. Foi bem complexo a gente equilibrar a casa, a gente chegou um ponto que a gente mudou. É. Pois é, morar de aluguel é uma boa você fazer isso, porque, como você mesmo falou, muitas pessoas passam por esse lugar, né? Inclusive, pode ser feita uma limpeza energética antes de você se mudar, que a gente já ajuda, né, na limpeza das paredes e tudo, nesse equilíbrio, e fazer a geobiologia e o Feng Shui em relação a esse imóvel, né? Aí vai te trazer bem-estar, vai te trazer harmonia, ao invés de ser um ambiente que te desarmonize, como foi o caso do Paulo aí, né? Esse é um caso extremo, né? Mas, por exemplo, você tem uma boa relação com seu parceiro, com sua parceira. E aí você vai morar numa casa onde o casal que morava antes, as pessoas que moravam antes, tinham muito atrito, brigavam muito. Né? Moraram lá 2 anos, 3 anos. Você vai chegar no ambiente, você vai receber a carga de energia que faz parte da psicosfera do ambiente. Já falando aqui de energia sutil, a gente vai falar mais sobre os tipos de desequilíbrio, tá? Mas considerando nesse aspecto, aí você tem uma pancada de energia muito grande, né? Que é a memória de parede e a memória celular que fica na psicosfera do ambiente, que fica gravado no ambiente, né? Dos cristais de quartzo, que fazem parte aí da parede, do piso, do teto, né? E aí você se muda e de repente, meu Deus, por que a gente está brigando tanto? E é sem motivo. Pois é. A Rose está perguntando sobre manutenção. Deixa eu ver. Sobre a manutenção e execução. Existe um tempo para renovar as energias? Por exemplo, elas mudam dependendo do estado emocional, a carga de energia, sim. Muda. Quem mora em prédio, por exemplo, mudou o vizinho. Vai impactar a sua casa? Vai. Ah, foi construída uma torre do lado. Foi construído um supermercado. Ah, construíram um hospital do lado da minha casa. Vai mudar? Vai. Né? Tanto a própria energia das pessoas que moram no ambiente, como a energia do entorno vai influenciar, né? Quer falar mais sobre isso, Larissa? As que entram e as que saem, né? Sim, tem as que saem, né? As que entram, né, são novos moradores, e as que saem, por exemplo, me separei do meu marido, né? Então, a energia daquele relacionamento, a energia daquela pessoa, ela permanece no lugar, né? Claro que não vai ser a pessoa lá presente, a gente não está falando isso, mas a gente está falando de memórias, né? Memórias que a parede guarda, memórias que o piso guarda, que os objetos guardam, roupa de cama, a própria cama. Então, tudo isso influencia, né? Então, em relação a tempo, varia muito, né? Do que a gente encontra. Não tem como dizer assim, precisamente. Não tem uma regra para isso. O que acontece quais foram as mudanças que aconteceram nos últimos meses na sua casa? O que aconteceu no entorno? Como é que você passou a se sentir na casa depois dessas mudanças? E aí você vai ter uma ideia do tempo necessário. Às vezes isso pode ser pendulado. Já está na hora de fazer o equilíbrio? Ou quando a gente termina, a gente já pode pendular a seguinte situação. De quantos meses é necessário fazer o reequilíbrio das energias? Porque, por exemplo, às vezes você usa cristais na casa e esses cristais eles precisam de manutenção. Plantas, né? Você usou plantas como equilibradores e essas plantas, você não está cuidando das plantas. Né? Tem plantas que são colocadas no ambiente para cuidar do eletromagnetismo. Né? E a pessoa sente, né? A pessoa sente. Vindo a pergunta vindo da Rose, a pessoa sente, Rose. Que aí a pessoa começa a sentir assim, tá dando mal-estar, comecei com uma dor de cabeça, não tô dormindo direito, pronto, isso já deu uma baixa de energia naquilo que já foi feito. Né? Então, isso. começam Mudou a o fluxo de aparecer água. pequenas dicas. Por exemplo, construíram 2 torres comerciais perto da minha casa. Aí mudou toda a dinâmica do terreno. Toda a movimentação de terra que foi ocasionada a partir disso. O movimento das águas do subsolo. Né? Porque um prédio é uma violência no terreno. Né? Uma torre comercial de 20 e tantos andares, 20 e poucos andares, 15 andares. Cava-se mais de 3 metros de perfuras para fazer a fundação, ferro, concreto dentro da terra, né? Se você for pensar, é uma acupuntura na terra, né? É uma acupuntura. Várias agulhas, as fundações dos prédios, né?
Então, isso acaba interferindo. Tem uma pessoa bem especial aqui, que eu vou deixar para você responder, que é o Jean. Ele perguntou qual é o problema de você morar perto de um hospital. E aí a gente pode estender também essa resposta a cemitérios, né? A igrejas. Qual é o problema? A presídios. Vamos lá. E a gente está falando só de lugar ruim não aqui, né? Hospital. A gente está falando de igrejas, né? De templos. Templos religiosos, tudo isso. Então, assim, formam-se egrégoras nesses lugares, né? Então, existe uma grande formação de energia, para quem não sabe o que é, existe uma grande formação de energia nesses lugares. Então, é como se formasse um bolsão ao redor desse hospital, desse templo, né, desse cemitério, de energia relacionada a quê? A doenças, energias relacionadas à morte, a sofrimento, à dor, porque acaba que é isso que Casa de acontece. show também, a Mariana está falando aqui. De quê? Casa de show. Casa de show. Bares. Boates. Então, assim, forma-se a energia daquele lugar. E ela não fica assim só do tamanho do prédio, né? Expande. Então, é como jogar uma pedra no rio, né? Uma pedra no lago, né? Exatamente, é energia. A energia se dissipa, né? Se dissipa não que se acaba, mas se espalha. Você que mora a um quarteirão de 2 hospitais, você imagina a interferência que isso causa na sua residência. Você imagina que todas as emoções, tudo aquilo que é vivido ali, não, e a gente está falando aqui, a gente está falando aqui um pouco de energia sutil. Agora você imagina quantos aparelhos de raio-x, de ultrassom, né, que causam aí isso, aos geradores, né, toda a carga elétrica e eletromagnética que precisa ser utilizada nesses lugares. O ideal, eu acredito que no futuro a gente pense melhor nisso, que o entorno desses hospitais sejam trabalhados no sentido de transmutar as energias. Isso. Que você tenha. Fora o material químico, que Fora o material é utilizado e acaba se expandindo pelo ar e tendo um impacto na vizinhança. A Érica está dizendo aí que mora vizinho a um motel. Então. Também, Érica. Espalha uma onda de forma, né? Exatamente. Quem sabe no motel aí, de repente, você está recebendo onda de forma boa. Como anda a sua libido? Aí você vai saber se a onda de forma que está se espalhando é boa. Exatamente. Mas como normalmente motéis, né? Não, se você não tá gerando energia aí. A gente está brincando com motel, mas o motel, ele trabalha, ele movimenta a maior energia que existe, que é a energia sexual, né? Então, assim, é uma energia que se expande muito. E normalmente... É uma potência, né? É uma potência. E normalmente em motéis se trabalham aí, não é digamos, o que acontece lá não são relações, talvez, aí, muito, não digo equilibradas, né? Não é que eu seja contra, muito pelo contrário, tá? Mas é que normalmente ali não vão pessoas casadas, normalmente as pessoas estão, talvez, né? Estão indo ali, sejam para uma fugazinha, então, de repente você pode estar recebendo onda de forma aí desse tipo de energia. Vai saber. Só medindo. E assim, o impacto pode ser 1 quarteirão, 2 quarteirões, 5 quarteirões, né? Então, assim, varia da intensidade do lugar, né? Por exemplo, o Jean, que no caso é a minha casa, a gente mora 1 quarteirão do Hospital Geral e 2 quarteirões do São Mateus. Então, é uma onda de forma muito potente, né? Porque é duplamente trabalhada essa onda de forma aqui. Então, não é tão simples. Não é tão simples. Matadouros, né? Quem mora aí mais distante. Isso, eu senti que deu uma pesada agora quando essa segunda onda do Covid voltou. Eu senti uma coisa diferente, que eu não estou sabendo ainda dizer o que é, mas eu estou sentindo uma coisa diferente. A gente não sabe ligar, né, Larissa, esses desequilíbrios, a questão do solo, a questão do entorno, porque a gente, nós seres humanos, a observar aí como a gente se relaciona com o meio, a gente não se sente parte. Isso, Por não se sentir parte,
por não se sentir parte, a gente não compreende as leis e as regras, né? E a gente acaba usufruindo e causando danos, e esses danos, eles voltam para a gente, né? Porque você causa toda uma movimentação no entorno da sua casa, na própria casa, no seu próprio terreno, e você recebe o impacto imediatamente. Lembrando que, né, a maior parte desses impactos, dessas energias, elas são sentidas, digamos assim, com mais profundidade no decorrer dos anos. Ou seja, você pode desenvolver uma doença grave como câncer, por exemplo, né? Mas o impacto ele é sentido todo dia. Todo dia. Todo dia. Né? Só que a gente não sabe relacionar porque a gente acha que a gente não é parte. Né? Isso acontece para além, não chega até mim, porque eu não me sinto parte dessa terra. Né? Exemplos muito simples é a pavimentação, né, das vias. Muito simples, assim. Eu estava comentando no Piauí, Parnaíba, o prefeito resolveu asfaltar algumas vias, né? Vieram me falar, cheio de orgulho e alegria e felicidade, uma pessoa veio me falar. Falei, discordo, porque primeiro a cidade não tem drenagem, é a forma que a água tem de retornar ao solo, né, a pavimentação de calçamento. Segundo, porque esquenta, não é pensado, né? Então, assim, tem vários impactos, fora o material do próprio asfalto, né? Que é o petróleo retirado lá do fundo da terra, extremamente tóxico, né? Extremamente tóxico, irradiando calor, irradiando outros materiais, né, outros gases para contaminar o ambiente. E aí corta-se árvores, faz-se aterros, né, como está sendo feito aqui em Fortaleza, sem a menor preocupação. E para a gente não reclamar só do prefeito, né, que a água não está escoando, a gente tem que lembrar também que a gente acimenta a casa inteira, né? Cobre a terra inteira. Não estou culpando o prefeito, não, coitado. Até porque também eu defendi ele, que ele tá botando bloco intertravado na Desembargador Moreira. Tá todo mundo caindo pau em cima dele. Eu falei, tá certo. Tem que drenar água para algum lugar, meu amigo, nem que seja 30%, né? Então ele tá lá aterrando a beira-mar? Tá aterrando a beira-mar. Mas ele tá pelo menos fazendo com que a água chegue com menor força, né? Lá, porque é na descida. Ele tá tentando drenar, né? Mas a gente e existe uma regra, né, Larissa? Na lei de uso e ocupação, não é assim? Existe. Percentual residencial? Você tem que ter residencial e comercial, qualquer construção. Tem um percentual de permeabilidade que você tem que deixar no terreno. Varia de acordo com o lugar, né, com o bairro e com a cidade, né? Porque cada cidade, cada município tem a sua lei. Né? Mas varia de 40% a 60% do tamanho do lote. Né? Ou seja, são áreas que a água deveria escoar para o solo. Obrigatoriamente. Né? Obrigatoriamente. 60% de um lote é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa e a gente não... Pode ser que na hora do projeto até passe, né? Esse 60% seja, mas na hora que a pessoa entra na casa, ela se sente no direito, né? Por estar morando dentro da sua residência, de passar o cimento lá no terreno, fazer mais um puxado ali da laje. E esquece que aquilo ali tem impacto, né? Não só para ele. Né? Não só para ele. Impacto no entorno inteiro. Exatamente. Então são exemplos aí. Fortaleza está muito quente, né? Cadê a área verde da cidade? Não tem, a cidade não tem área de respiro, né? Se você olhar para sua rua, as calçadas, o asfalto, né, tá tudo fechado. E aí entrando nessa toxicidade, né? Nessa relação aí com os materiais, né? O que a gente pode falar dos materiais de construção, Larissa, sobre essa questão dos desequilíbrios que a gente capta na geobiologia? Tem muita coisa, Paulo, porque na verdade quando a gente usa o cimento, o concreto, as tintas, as resinas para a gente permeabilizar madeira, tudo isso tem um impacto enorme. Quando a gente vai analisar a geobiologia de poluição de ar, de eletromagnetismo também, tem outros nomezinhos que eu não vou saber dizer agora. Mas são vários desequilíbrios causados por isso. E aí, como contrapartida a isso, tem a arquitetura sustentável, né? Tem as tintas feitas de materiais orgânicos, a utilização da terra mesmo,
né, da taipa, do hiperadobe, do adobe, que são técnicas menos agressivas, né, como alternativa de construtiva, que também ajuda na parte térmica e acústica da construção. Assim, eu vi umas casas sendo construídas ano passado, fiquei super feliz. A pessoa fez questão que a casa inteira fosse construída de taipa de pilão. Né? Aquela que você bota, aí soca o barro, aí bota outra camada, soca o barro. E um único construtor falou, eu vou aprender isso aí e vou fazer. E ele foi, aprendeu, treinou toda a equipe e construiu a casa em condomínio fechado, assim, desses mais de luxo. Não é de luxo, mas é um dos melhores condomínios lá em Parnaíba. E a casa foi fantástica. Ela fez só a laje mesmo. Fundação ele fez com pedra, então ele fez de uma maneira mais rústica. O que ela pavimentou mesmo foi a laje. Só. E parede de banheiro, parede de área molhada. Uma das paredes, que é a que vai descer a tubulação. Todas as outras ela fez de taipa de pilão. Ficou belíssima. A espessura da parede deve ter uns 30 a 40 centímetros. E é oeste. E a casa dentro é fresquinha, geladinha. Que bacana, né? A gente que não consegue ter acesso a esse tipo de coisa ainda, né? E o tijolo ecológico? Tijolo ecológico também é uma solução, mas tem alguns tijolos ecológicos que são feitos com o reuso da borracha, né? Do pneu. Aí já tem uma toxicidade maior. Né? Não é 100% como a taipa, que no caso é a terra, né? E a água, a argila. Ou seja, né? A gente tem, normalmente, né? O concreto, cimento, ferro. A gente tem tubulação elétrica passando ao redor da casa inteira, que coloca a gente dentro de uma gaiola eletromagnética, né? A gente tem a própria eletricidade do solo, a gente tem o eletromagnetismo dos equipamentos que a gente utiliza, celular dentro de casa, antena Wi-Fi, televisão, geladeira, micro-ondas, nossa senhora, né? Micro-ondas, aí a gente tem do lado de fora a vizinhança utilizando os mesmos equipamentos, a gente tem uma antena de celular que está em cima do prédio ou do lado da casa, transformadores, a própria energia da terra que não está recebendo a água, né? E aí começa a criar bolsões ali, né? Tanto de água quanto também de espaços vazios, né? De ar, que também começam a gerar questões relacionadas a gases, né? E movimentos de terra, né? Que começam a criar essas zonas bem geopáticas, bem difíceis, né? E a terra vai tentar se equilibrar de alguma forma, né? Em algum lugar vai botar para fora aí toda a pressão. A Angela Nunes está perguntando, e as paredes de isopor? Isopor também tem materiais tóxicos, né? E aí acaba liberando. Mas assim, gente, se a gente for parar para pensar, né? Tudo tem, né? Os tecidos das roupas tem, esse batom que tá na minha boca tem, o plástico do meu brinco tem, tudo tem. Não tem como a gente, né? Só se a gente for fazer nossa comunidade e todo mundo viver lá na permacultura e, né? É um sonho. Assim, meta de vida, né? Comprar um grande terreno, trabalhar a permacultura, fazer construções sustentáveis e se livrar disso. Essa é a opção. Não sendo assim, existem maneiras de se equilibrar, né? E de amenizar esses impactos. Amenizar o impacto, né? A Maísa está falando dos veios de água subterrânea poluídos. Sim. Né? Tanto os veios de água como as falhas úmidas, né? São duas coisas diferentes, né? E as falhas úmidas e as secas, que era o que eu estava falando. Os veios de água, tanto os menores quanto os maiores, né? A gente às vezes não sabe, mas a nossa casa, nosso quarteirão, passa um rio subterrâneo, né? E aí a gente tem a ionização das paredes desse rio que podem subir cargas negativas aí bem complexas, né? Que aí você vê justamente desequilíbrio nas plantas, desequilíbrios nos animais, né? São bem importantes. Fora que o banheiro, por exemplo, que normalmente mina água, né? Pode começar a criar esses bolsões de falha úmida, né? Isso. Eu não estou conseguindo ver os comentários, travou aqui para mim. Eu vou lendo aqui para ti. Vamos lá. A gente já está perto aqui de finalizar. Agora a gente vai tentar explicar para vocês
a questão de como equilibrar, como é que é feito esse trabalho, né? A geobiologia, ela usa muito a radiestesia, né? A radiestesia que todo mundo conhece aí como o trabalho com o uso do pêndulo, né? Cadê o meu? Deixa eu ver se o meu está aqui. O meu tá lá dentro também. Não está aqui. Com o uso do pêndulo, e esse pêndulo, que é também não só isso, tá? A geobiologia também usa equipamentos de medição de eletromagnetismo, tá? Tem vários programas que são utilizados aqui no Brasil, a gente ainda usa pouco, né? Na Europa e nos Estados Unidos já se trabalha muito, né, com radiestesia, apesar de ser um conhecimento também milenar, né? A gente trabalha muito com o uso do pêndulo, do dual hold e com o aurameter, por exemplo, que a gente vai captar os desequilíbrios a partir da irradiação desses desequilíbrios. Nosso corpo vai captar isso e vai trabalhar o pêndulo no sentido de fazer as leituras. E a gente tem os gráficos que a gente vai apontando e vai achando os desequilíbrios, né? E a gente usa muito a geobiologia para fazer isso. Estou falando só como é que é feito o trabalho, por exemplo, em planta, né? Que a gente usa muito o pêndulo, né? O que mais? Como equilibrar? Uma vez que a gente acha os desequilíbrios, que é a primeira parte do trabalho, né? Que é feito normalmente, como é que se trabalha, né? Eu vou procurar um arquiteto, eu vou procurar um profissional de geobiologia, ou no nosso caso aqui, eu e a Larissa, a gente já faz os dois processos. O que não significa que, né, só abrindo parênteses, que você que tem um escritório de arquitetura, você que trabalha como arquiteto, que você não pode solicitar só o estudo da geobiologia, tá? Exatamente. Como uma consultoria, né? Como uma consultoria, né? Então a gente vai até o lugar, ou se for à distância, a gente recebe a planta. Eu não tenho como fazer a planta. Existem profissionais que fazem um tipo de levantamento, né? Que aí eles mandam para a gente a planta. Provavelmente na sua cidade tenha, né? E pelo endereço, né, mesmo à distância, a gente consegue captar os desequilíbrios e consegue transmitir, que a primeira parte do processo é achar quais são os desequilíbrios daquele lugar, né? Achou desequilíbrio geral, a gente vai captar em planta, né? E aí a necessidade da planta baixa. Então a gente acha o desequilíbrio para cada ambiente. E aí mais um parêntese. É possível fazer o equilíbrio só de um ambiente? Por exemplo, dos ambientes que eu passo mais tempo, onde eu durmo, onde eu trabalho, ou só na minha loja, eu tenho uma loja pequena, é possível captar o desequilíbrio? Sim, é possível fazer por ambiente, né? E é possível também fazer da casa inteira e de terreno, né? Uma vez achados os desequilíbrios, a gente vai captar quais são os possíveis equilíbrios para aquele lugar. E aí a gente vai localizar também em planta onde é que vão ficar esses reequilibradores, né? É isso, Larissa? Para a pessoa não achar que a gente vai meter uma reforma enorme na casa dela, quebrar a parede, fazer não sei o que, tirar não sei o que de lugar, não é assim, né? A gente consegue com, às vezes, gráficos, às vezes cristais, como o Paulo falou, utilização da vegetação a nosso favor, né? Elementos que trabalhem cobre, né, com a forma correta, né, que existem algumas formas para equilibrar alguns tipos de desequilíbrio. Então, às vezes pode se tornar até um objeto decorativo, né? Só para exemplificar, eu coloquei aqui, ó, esse aqui, né? Esse é um gráfico radiestésico. E eu coloquei ele na minha parede de quadros. Então, assim, para mim ele é um quadro. Aí tá aí, vai ficar aí por um tempo. Depois eu troco ele porque ele tá feito no papel. Então, o papel ele também tem um prazo de validade, né? Isso. Assim, não necessariamente é uma reforma, porque são coisas diferentes, né? Para deixar claro, assim, apesar de ter arquitetura no meio, não necessariamente é uma reforma. Isso. Mas os orgonites, eles fazem parte, por exemplo, dos reequilibradores, né? Sim. Quando pede para que o ambiente receba o orgonite, a gente vê qual é o formato do orgonite, por exemplo. Se é um orgonite, se um só orgonite naquele ambiente resolve, se precisa de mais algum. Né? Ou se são cristais no lugar do orgonite, ou se é feito um trabalho com defumação primeiro, né? Então, são várias as possibilidades. Por exemplo, se o trabalho, existe até a possibilidade, por exemplo, se a carga energética for de energia sutil, ou seja, energia espiritual muito forte no ambiente,
porque às vezes está relacionado com alguém que mora ou trabalha no lugar. Até um trabalho de apometria, por exemplo, é necessário a gente fazer, né? Que a gente tem um grupo de apometria, e aí é necessário, às vezes, uma intervenção nesse sentido também. Ou da própria geobiologia espiritual, que aí é um outro processo que também é geobiologia, só que é um formato relacionado às energias sutis, né? Isso, que é como se fosse uma limpeza, né? É uma limpeza, exatamente. Geobiologia espiritual. É. Então, assim, só porque às vezes quando vincula a arquitetura, né, as pessoas já pensam assim, meu Deus, vai ter uma quebradeira, vai mudar minhas coisas de lugar. Não necessariamente, às vezes é uma mudança de layout. Né? Isso. Às vezes precisa, às vezes precisa, por exemplo, que tem também nas variações de equilíbrio, por exemplo, a questão de mudança, né? Mudança de layout do ambiente. Intervenção, né? como, por exemplo, às vezes precisa, como a gente mesmo já pegou, banheiros que estavam com um alto índice de poluição de ar. Então, precisava abrir uma janela aqui. A gente precisa renovar esse ar que está aqui Isso. dentro. Ah, num prédio não dá para abrir janela. Aí a gente vai pendular quais são as outras possibilidades. Isso. Porque tem plantas que é o uso também de plantas. que equilibram, né, dessa forma. Isso. Tá? E são as possibilidades. Às vezes precisa de uma intervenção maior na arquitetura, às vezes sim. Né? Por isso que é importante, antes até de contratar um arquiteto, você fazer um estudo, né? Ou durante o processo, que você faça um estudo de geobiologia para ver se naquele ambiente você precisa de intervenção. Isso quem tem a possibilidade, quem já está pensando em contratar um arquiteto para fazer o trabalho de reforma da sua casa ou de construção. Né? Uhum. A posição da casa em relação ao terreno. Né? Às vezes, por exemplo, você vai fazer um layout de mobílias de um quarto, por exemplo, você vai layoutar o quarto, e exatamente naquele ponto onde você está pensando em colocar sua cama, tem um cruzamento de linha que é bem difícil. Né? Então, assim, antes de desenhar os móveis, antes de criar os móveis, existe a possibilidade de você saber que, ó, nesse lugar não é legal ter a cama. Aí você já pode mudar em projeto, que é muito mais barato. Já equilibrar, né? Equilibrar. Às vezes só a mudança da cama, quando é possível, já traz um benefício enorme. É verdade. Né? O que mais? O que mais que a gente pode trazer aí? Eu acho que, assim, em relação só concluindo, em relação ao processo, você vai receber a planta com a localização dos equilibradores, né, na quantidade que você precisa adquirir, tá? E quais são as plantas que você vai utilizar, quais são os cristais, se precisa de orgonite, se você precisa fazer uma limpeza semanal, energética, se você precisa fazer um tipo de trabalho nas pessoas antes, né? Enfim. Você recebe, na verdade, assim, explicando quais os desequilíbrios encontrados, né? E depois os equilíbrios para todos os ambientes, né? Isso. De acordo com aqueles equilíbrios. Em relação ao que é mais difícil, por exemplo, de adquirir gráficos, a gente já coloca o link das lojas que você pode adquirir online, né? Para ficar mais fácil. Exatamente. E o tempo de utilização também. Às vezes você utiliza um gráfico, mas aquele gráfico só tem que passar uma semana. Tem gráfico que tem que passar um mês, né? Aí você tem que retirar. Tá? Aí quem tem dificuldade de aplicar os equilíbrios, aí a gente tem um outro processo que aí a gente pode ir no lugar, colocar e localizar os equilibradores, não é isso? É como se fosse uma consultoria, né? A gente mesmo vai jeito lá que você vai e executa, né? De execução, consultoria de execução. Mesmo jeito que você vai no arquiteto numa loja para comprar o sofá, a cama, enfim, né? Exatamente. E montar o seu espaço. Seu ambiente. Vamos abrir para dúvidas aí, quem quiser perguntar mais alguma coisa, ou se quiser acrescentar mais informações. Eu ia falar alguma coisa e eu esqueci o que era. Era sobre o Feng Shui. Sim, que com o auxílio do Feng Shui, né, também, a gente consegue não só ativar esses desequilíbrios, né, na verdade, ativar os equilíbrios para converter esses desequilíbrios, como também a gente consegue ativar a área do amor, a área da prosperidade, né, a área do sucesso, a área da profissão. Então, a gente consegue, aliando os dois, trazer um benefício muito maior, né, para as pessoas. A gente consegue equilibrar tudo aquilo que está em desarmonia e potencializar as partes interessantes, né, as partes boas daquele lugar, daquela casa, né?
para comércio é bem interessante ativar essa área de prosperidade aí. E uma coisa que é interessante a gente dizer é que esse trabalho que a gente faz, ele está aliado com terapias, né? Terapias que dão suporte a isso também, né? Como, por exemplo, a apometria, e outras terapias, que quando a gente acha que os desequilíbrios estão relacionados às pessoas que moram no ambiente, a gente pode sugerir também, né, uma avaliação nas pessoas, tá? Isso é o trabalho que a gente desenvolve na UDUS. Mas eu queria que a Larissa falasse também do projeto novo, que são os reequilibradores. Então, com esse trabalho de geobiologia, eu senti a necessidade de criar objetos decorativos e peças que se tornassem reequilibradores dos ambientes das pessoas, né? Já tenho várias ideias de objetos decorativos, ainda não iniciei, na verdade estou com um protótipo do primeiro, mas eu estou produzindo agora reequilibradores pessoais, energéticos, né? Que são Então, ótimos, por assim, sinal. a pessoa, no caso, vou usar de exemplo, eu estava fazendo e pensei em você. Falei, esse vai ser para o Paulo. E pendulei as ervas que seriam e coloquei a intenção de proteção e de limpeza e de força. Eu acho que tem clareza mental também no teu. E escolhi as ervas de acordo com nessa energia. Esse objetivo, né? E é esse objetivo, esse foco. E criei bastões aromáticos, né? Trabalhando a energia da planta, né? Junto com essa energia que foi colocada, cada nozinho que é dado. É como se fosse um incenso, né? Desses mais naturais, esses bastões. Mas eu estou chamando ele de reequilibradores por conta da potência que tem na hora de intencionar, né? O trabalho. Então, tem de limpeza energética, tem de cura. Fiz um para insônia agora, quero que a pessoa me diga o resultado. Fiz para amorosidade, tem conexão, tem alguns que já estão feitos aqui. Estou trabalhando na rede social ainda, a marca, mas vou divulgar logo mais. Mas mesmo assim, se as pessoas quiserem, elas entram em contato comigo, que tem algumas pessoas entrando diretamente em contato comigo, me dizem a intenção e eu trabalho em cima daquela intenção, né? E aí fica bem forte mesmo, assim, Legal, bacana. de acender e arrepiar a espinha. E normalmente nas minhas avaliações, esses reequilibradores são bem bons. Eu aprovei, é bom demais. Funciona mesmo. Além de serem muito bonitos. Dá pena mesmo. Eu normalmente dos anos que eu já tenho fazendo avaliação energética espiritual, normalmente as pessoas me procuram no trabalho da UDUS para avaliações pessoais, né? Esse trabalho com ambientes, ele tem menos tempo que eu trabalho com avaliação pessoal. Normalmente, eu vou dizer que pelo menos 60% dos casos existe um desequilíbrio também relacionado ao ambiente. Às vezes desequilíbrio nas glândulas, né? Às vezes desequilíbrio já no corpo físico, nos órgãos, né? As pessoas, né? Porque tu falou ambientes. Isso, nas pessoas. E esses desequilíbrios, quando a gente pendula, estão relacionados ao ambiente, né? Então, assim, é realmente muito importante, causa realmente muito desequilíbrio, mas existe a possibilidade de você contornar, equilibrar, né? E você transformar a sua casa, o seu ambiente, num ambiente mais propício ao seu descanso, a convivência em família, que você esteja num lugar onde você se sinta bem, né? E que você não traga todo o desequilíbrio que você captou no seu trabalho, no seu estresse no dia a dia, no trânsito. Quando você chega em casa, essa casa lhe acolha energeticamente, né? Que é uma coisa que a gente precisa acostumar. Né? Na verdade, É muito Paulo, importante porque isso. a gente está tão acostumado com o ruído externo, né? Que a gente precisa que a nossa casa, que é o foco da minha arquitetura também, né? É que a nossa casa, ela se torne um lugar de cura, né? Que você consiga entrar, você consiga se desconectar daquilo de uma maneira assim que você nem... Não sei nem como explicar. A minha intenção é que a pessoa entre em casa e esqueça das mazelas lá de fora, né? E se reconecte
para que haja um reequilíbrio, para que haja uma reenergização, né, pro dia seguinte. Porque a gente está chegando em casa e está continuando. A parte de fora da casa entrou dentro do nosso lar, né? Nós não temos mais um lar. Como a Marina fala, essa troca de ambiente com o ambiente se dá porque somos energia dos ambientes também. Com certeza. Imaginem que nesse momento a gente passou meses dentro de casa recebendo notícias de doença, de morte, etc, 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 etc. O tanto de coisa negativa que vibrou no ambiente e que a gente sai de casa, vai para terapia, vai receber um reiki, vai para o psicólogo, vai para o médico, volta, aí a casa está o quê? Continua doente. Aí você toma um banho lá fora e volta para casa, a casa está suja. É muito importante. Nós somos energia. Nosso corpo é feito de água. A gente capta muita energia. A gente troca muita energia, né? É preciso 2 segundos para trocar energia com uma pessoa. Pois é. Então, assim, o ambiente, você pinta, você reforma, né? Esteticamente está agradável, mas energeticamente você ainda não sabe lidar com isso. Então, existe a possibilidade. Quem se interessar pelo trabalho, pode entrar em contato direto com a Larissa, ou aqui comigo com a Uduz. A gente trabalha junto nesse processo, porque a gente soma muito conhecimento, tanto em relação à geobiologia, como Feng Shui, e até as dicas aí, quem não tem um arquiteto, as dicas de como transformar o ambiente, né, energeticamente e esteticamente, porque as duas coisas elas funcionam, né? A Larissa falou dos reequilibradores, dos objetos usados na arquitetura. Eu tenho os quadros que também vão trazer elementos da radiestesia, né? Para trabalhar, por exemplo, os gráficos dos ambientes. Então, assim, é estética sim, né? Beleza sim, harmonia sim, mas a gente precisa prestar também no energético, né? Aprender a pensar nisso, que a gente, na verdade, ou melhor, relembrar, que a nossa humanidade esqueceu, né? Verdade. A gente já sabe, já está começando a perceber que a gente precisa fazer isso com a gente, né? A gente precisa estender ao ambiente, que é muito importante. Às vezes a gente precisou até ficar em casa, né, para perceber isso. Pois é. Pois é. A gente estava num ritmo tão desenfreado que, né, não estava sentindo. A gente está voltando a sentir. Exatamente, mas design de cura. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Faltam poucos minutos aí. Já está para acabar, mas se alguém tiver alguma pergunta aí sobre todo esse monte de informação. A gente falou aqui, né, Larissa, a gente direcionou aqui a questão da casa, né? Mas isso está relacionado a qualquer ambiente. Vou montar uma fábrica, vou montar um local de plantio, vou montar um aras, vou trabalhar um comércio, uma lojinha, o meu quarto, minha casa inteira. Lembrando que casa também é apartamento, né? Já ia falar, exatamente. De casa, mas apartamento também. O terreno tá lá, né? A gente tem que trabalhar. Chaminé cosmotelúrica, por exemplo, pode atingir 200 metros abaixo e 400 acima. Você acha que está livre? Pois é. E o fosso do elevador, que é uma chaminé artificial? Fora isso, né? Os dutos aí, de aquelas chaminés que descem, como é que chama? Os shafts, né? Shafts. Então tem muita coisa. O vizinho que está ali colado, você está uns em cima do outro, recebendo a carga energética de todas as famílias, de todos os moradores que estão juntos. Ao invés de você receber um de cada lado, você está recebendo triplicado, né? Para cima, para baixo, para um lado, para o outro. É muita coisa. Vou responder 2 perguntas aqui. O curso de geobiologia, aliás, a geobiologia e a geobiologia espiritual são 2 estudos diferentes, tá? A geobiologia espiritual é um processo de meditação para a limpeza energética espiritual. A geobiologia não, é físico, embora trate também das energias sutis, tá? Alguém fez mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Gratidão. Os contatos são o meu WhatsApp. Você pode mandar um direct aqui pelo canal, né? Pelo perfil. Ou o meu WhatsApp é 85-98848-6862. Da Larissa é? 85-98180-4727. Isso. Ou você pode mandar um direct aqui que a gente conversa. Tá?
Acho que alguém perguntou mais alguma coisa aqui. Curso de Geobiologia Espiritual, onde tem para fazer e você se tornar um profissional? É aqui que eu falei. Isso que a gente está falando aqui não é da Geobiologia Espiritual. A Mari colocou aí no meu WhatsApp. A gente está falando da Geobiologia, né? A geobiologia é um estudo aprofundado em relação às energias do solo, as energias do entorno, né? As energias sutis também, e trabalha com reequilibradores, normalmente reequilibradores físicos, que ficam no ambiente. Eu também trabalho com a geobiologia espiritual, então o que acontece às vezes? É feito um processo de geobiologia espiritual antes, quando é necessário, a gente faz uma limpeza profunda com a geobiologia espiritual ou com a apometria, quando está relacionado a energias sutis, e depois trabalha a manutenção, ou seja, retirou, limpou e vamos trabalhar para manter o novo padrão. Não é isso? Uhum. Mas curso tu não dá. Não, curso não. Você eu faz vou lives Isso. de geobiologia espiritual. Aqui Eu pelo faço Instagram. lives mensais com limpeza energética em grupo. E eu vou montar o curso agora de geobiologia espiritual, provavelmente para abril. Tá? Que aí eu já trago um pouco também da geobiologia. E um pouco da apometria também, que eu gosto de juntar as coisas. Larissa, a Mari está pedindo para você repetir o seu número, para escrever aqui. 85981 80 47 27. Ou pode mandar aqui pelo canal que a gente conversa. O trabalho a gente faz juntos. Eu não escrevi porque meu chat aqui tá bloqueado, tá travado. Tá travado? Ok. E o curso de geobiologia eu ainda não pretendo fazer. Tá? Porque tá ruim o tempo. Teria que me transformar em 2 ou 3. É muita coisa, né, para ser feito. Assim. Muito profundo. Mas quem quiser, eu indico um curso fora, né, não é aqui em Fortaleza. Quem quiser, entre em contato comigo, que eu faço a indicação também, inclusive, essa instrutora está começando a turma agora. Exatamente, isso que eu ia dizer, vai começar uma turma agora. Isso. É muito bom o curso. O que mais? Mais alguma pergunta? Eu vou agradecer, né, já antecipadamente, porque pode ser que encerre a live aqui, já está no tempo, né? Ainda é 1 hora a live? Faz tempo que eu faço live? Acho que sim. Mariana, você que costuma fazer live? Ainda é 1 hora de live? O Instagram ainda é 1 hora de live? Eu acho que ele dá uma segurada ainda. Dá uma segurada ainda, né? Então acho que a gente já está segurada. na segurada aí. Mas quem tiver mais perguntas, enquanto tiver rolando o tempo, a gente está aqui. Mas a gente agradece com antecedência, né? Porque vai que a gente cai. Isso. Obrigada aí pelo pessoal, pela atenção, pelas perguntas. A gente fica à disposição, né? Pra tirar dúvidas, para fazer avaliações, né? Isso. E você pode também fazer o trabalho por partes, tá? Eu acho que é interessante falar. Se você quiser fazer uma análise prévia sobre quais são os desequilíbrios, pode ser feito também. Tá? Isso que é a primeira avaliação, né? Primeira avaliação. É cobrado por metro quadrado, né? Ou por ambiente, tá? E aí quem quiser saber mais detalhes, valores e tal, pode entrar em contato. E, mais uma vez, a gente soma o nosso trabalho. Então, se você tem uma empresa de engenharia, ou se você trabalha com imobiliária, é muito importante também, isso vai facilitar o aluguel do imóvel, vai facilitar, vai melhorar a energia do ambiente, né, para você alugar, se você tem dificuldade de alugar aquele imóvel, ou quem tem um escritório de arquitetura, tá, e quiser contratar o trabalho, nós não somos concorrentes, pode ter certeza. A gente está somando isso aí, isso é um trabalho que a gente faz questão de levar, isso é um trabalho que precisa ser espalhado, mais pessoas precisam ter acesso, tá? E a gente faz questão de dizer isso. Tá? Ninguém é concorrente aqui. Nós somos parceiros, nós somos colaboradores. Né? Faz sentido? Aqui. Faz super sentido. Não tem ninguém concorrendo com ninguém. Só para trazer aqui a informação que a gente fez, na verdade, não foi bem uma geobiologia, né? A gente fez uma avaliação numa casa, né? Questão de venda. E a gente recebeu a notícia que a casa foi de fato vendida, né, Paulo? O trabalho que foi feito. Foi trabalho feito de apometria, de radiestesia, né? E a casa foi vendida. Fazia muitos anos que eles estavam tentando vender o imóvel, né? E a gente recebeu a notícia hoje que foi vendido com muito êxito. E é muito gratificante, né? Então, como a gente estava falando, aquele lugar na cidade que não vende, que não aluga, que nada fica, que só quebra negócio, né? Alguma coisa tem.
seja uma energia que está desequilibrando, que está no entorno, que tem isso também. Muitas vezes a gente leva, para um caso de apometria, por exemplo, ou na própria geobiologia, a gente capta que o desequilíbrio não está necessariamente no ambiente. O desequilíbrio maior não está necessariamente no ambiente, mas em algum lugar do entorno. Né? Aí o que acontece? Precisa trabalhar o imóvel para não receber tanto impacto, como por exemplo, eletromagnetismo. Né? Minha casa não tem muito equipamento eletrônico, mas tem 3 torres comerciais ao redor da minha casa. Você está recebendo impacto de muita coisa. Né? Eu moro num prédio que tem uma antena de celular lá em cima. Né? O 5G chegando aí na cidade. Então... Fibra ótica se espalhando na cidade todinha. Fibra ótica se espalhando na cidade. E é isso. Alguém tem mais perguntas? Vamos encerrar? Eu não tô vendo. Deixa eu ver aqui, tem uma... Opa. Ok. Quem quiser sugerir alguma... várias antenas, pois é. Isso é um mal que a gente está na cidade, não tem jeito. Quem é? Essa avaliação pode... A Tailândia. A Jarina Cavalcante. Essa avaliação pode ser feita online? Pode ser feita online sim, tá? Na verdade, online assim, né? Pode ser feita à distância, tá? Ela é feita à distância, a gente recebe o endereço do imóvel, a gente faz um alinhamento energético com o imóvel, usando técnicas de radiestesia, e a gente consegue captar a distância do mesmo jeito que a gente consegue fazer leitura de pessoas e objetos à distância também. Placas de energia solar. Tudo que movimenta energia, a placa de energia solar vai trabalhar com radiação solar. Né? Ou seja, ela vai captar radiação solar. Isso vai também causar desequilíbrio no ambiente? Aquilo vai criar um campo eletromagnético em torno da placa. Tá? Fala que ela converte também, né, Paulo? Então ela ainda vai converter em eletricidade para mandar. Então ela fica trabalhando ali constantemente. Exatamente. Mariane é arquiteta também. Pode falar, Mariane. Faça essa pergunta. Se as pessoas da casa não puderem fazer a visita que você fala, receber a visita da gente, é isso? Se for isso, a gente pode fazer a distância, tá? A gente pode captar os desequilíbrios, pode achar o equilíbrio, por exemplo, por cômodo. A gente só não vai poder localizar, por exemplo, as linhas Hartmann, linhas Curie, que são as linhas energéticas do planeta, passam em todo lugar, algumas a cada 2 metros, 2,5 metros, sentido norte-sul, leste-oeste, sudoeste-noroeste, enfim. Outras a cada 4 metros. A gente só não vai conseguir captar determinados desequilíbrios localizando eles. Né? Então, por exemplo, será que tem um desequilíbrio exato? Onde é que passa exatamente uma linha Hartmann ou uma zona, um ponto estrela no meu quarto? Não dá. Só com planta. Né? Outra coisa, Paulo, também, porque assim, quando a gente faz na planta, a gente tem uma percepção, né? E quando a gente está lá no lugar, a nossa percepção fica muito mais aguçada. Então, às vezes, a gente consegue perceber coisas além do que o que a gente já tinha percebido. Isso. E confirmar, né? Eletromagnetismo. Por que tem tanto eletromagnetismo? O que já foi levantado e consegue captar até, às vezes, coisas a mais. A Mariana falou aqui de novo. Deixa eu ver. E se elas não podem sair para poder fazer a avaliação? Só vocês. Não entendi ainda. Não, é assim, Paulo, porque a gente falou que na hora que a gente fosse no lugar, o ideal seria estar só nós dois, né? Sim. É isso? Então, se as pessoas não puderem sair do lugar, é isso que ela está perguntando. Tá, entendi. É isso? Se for isso, assim, né? As pessoas vão mexer com a energia do lugar. A gente bota elas em meditação, vai mudando de canto em canto. Mas assim, normalmente dá, a gente dá um jeitinho. São só... Às vezes a gente faz num final de semana, quando é em shopping, você faz no horário que não tem movimentação no shopping, que é o mesmo horário onde acontecem as reformas, né?
as construções de loja, entendeu? Dá para fazer assim. Agora sim, tem uma casa e tem uma pessoa que não pode sair da casa, né? Não tem problema. A gente vai fazer a captação em planta, né? Se a pessoa realmente não pode sair ou não pode receber visita nesse momento, por exemplo, do Covid, tem uma pessoa idosa, tem uma pessoa acamada, que tem problema de saúde no quarto, e ela não pode sair, não tem problema, a gente faz em planta. A gente só não vai poder confirmar no lugar, né? Tá? Mas tem muita coisa que a gente hoje consegue captar, por exemplo, tem sites que dão a localização das antenas de celular. Então já dá pra gente saber se tem antena de celular perto. E o mais importante tendo fotos também do lugar já vai facilitar nessa situação, né? Perfeito. Tirando fotos. Perfeito. Porque aí a gente vai, às vezes, vem desequilíbrios em objetos. Uhum. Né? Aí a gente não sabe quais são os objetos. A gente tem que pendular, a gente tem que fazer a lista de objetos que tem naquele ambiente. Né? Por exemplo, você recebeu um presente ou você recebeu uma escultura. E aquela escultura, que é maravilhosa, que é de cobre, de madeira, de pedra, enfim, foi feita, e pode ser até de Nossa Senhora, de Cristo, que você olha para ela e diz, olha, que escultura linda, maravilhosa, que energia boa. Na verdade, o artista, se ele estava num momento de muito desequilíbrio na vida dele, aquele desequilíbrio vai ser captado pela peça. E ela pode ser a fonte de desequilíbrio do seu quarto, do seu ambiente. Né? Como a gente captou em um quadro, né? Era um quadro infantil, lúdico. Exatamente. Quadro lindo, mas... Outro problema, por exemplo, casa de família. Você tem foto espalhada por toda a casa, em todo o ambiente, de pessoas que já faleceram. Né? Isso, as fotos do lugar podem auxiliar na planta. Pode sim. Né? Você tem foto das pessoas que já faleceram no ambiente. Né? O ideal é que você resguarde um cômodo da casa, uma parte da casa, para fazer esse recorte de recordações, os seus altares. Né? Então são movimentos de energia que são importantes a gente compreender como acontece. Né? Porque esses mundos, esse energético e material, eles são, na verdade, uma coisa só. Eles se entrelaçam. Essas fotos aí, né, o que o Feng Shui fala é que quarto não é lugar de foto. A não ser que seja foto do próprio casal. Né? Então, assim, porque senão você traz a energia das outras pessoas para dentro do seu quarto, para conviver com você aquela relação. Faz todo sentido. O ideal é você ter um lugar, como você falou, né? Ter um lugar específico para essas memórias. Ou guarda, né? Num lugar especial, né? Tendo valor que aquilo ali tem, ou cria-se um espaço só para aquilo, né? Se é foto de família, então vamos ativar o lugar da família com as fotos da família. Isso. Porque colocar todo mundo no seu lugar. O que mais? Alguma pergunta? Já estamos aqui no tempo, vamos encerrar a live, já vai para 1h30. Estendeu mesmo o tempo, que bom. Bom, quem tiver mais perguntas, né, já pelo avançado tempo aqui do horário, quem tiver mais perguntas pode entrar direto em contato com a gente, tá? Como eu falei, esse trabalho não é um trabalho caro, quem tiver preocupado com isso, tá? Eu acho que ele é barato demais. O trabalho que dá, né? O trabalho que dá e pro retorno, né? Brincadeira. Ele é um trabalho muito, muito gostoso de fazer. É cansativo um pouco para nós, porque a gente tenta captar tudo o máximo que pode, né? E tenta trazer o máximo de possibilidade de equilíbrio. E a gente junta aqui, a gente fala da geobiologia, a gente fala da arquitetura, mas eu e Larissa temos vários conhecimentos de técnicas terapêuticas para ambientes e para pessoas, conhecimento de arquitetura, enfim. Né? Sensibilidade, e a gente... né? Isso. Então a gente tenta fazer, de fato, o nosso objetivo quando a gente abraçou esse trabalho, casas devem e podem ser lugares de equilíbrio e de cura. Tá? A gente trabalhou um espaço, por exemplo, que era uma clínica, e a gente fez todo o trabalho com a intenção de que não só equilibrar o espaço, mas como o espaço ajudasse a curar, porque era uma clínica infantil, a curar as crianças e os pais que adentrassem a clínica em busca de ajuda, e que o próprio ambiente já fosse o primeiro tratamento. Né? Então, todo o trabalho foi pendulado a partir disso.
E é por isso que é importante também, muitas vezes, a gente estender a avaliação às pessoas, tá? Porque senão a gente incorre mais um erro, que é separar as partes que na verdade são juntas, né? Tá bom? Então, Clarice, quer falar mais alguma coisa para encerrar? Não, tá ótimo. Acho que é isso Foi mesmo. tudo? Você resumiu aí agora nessa última frase toda a nossa intenção em relação a esse trabalho, né? Do nosso Legal. Então pronto, muito obrigado. Quem passou por aqui, quem esteve aqui, vai ficar gravado provavelmente, né? Eu vou colocar lá vai ficar como chama? No feed, né? E no IG. E aí vocês podem acessar mais vezes aí. Perdão. Quando recebemos visitas com energia negativa, como faz a limpeza? Essa pergunta também é boa. E não só pessoas com energia negativa, viu? Pessoas têm energia e aquelas energias não precisam ficar no ambiente, né? Você pode utilizar, como já dando uma dica, você pode utilizar, por exemplo, os reequilibradores da Larissa para fazer a limpeza no ambiente. Se você recebe visitas na sua casa, que são visitas corriqueiras, você pode ter o reequilibrador, acender o reequilibrador e fazer uma limpeza, né, que é uma espécie de limpeza energética, defumação. Você pode ter cristais na casa que já fazem esse filtro energético constantemente, não é isso? intencionado, né? Intencionado, exatamente. E é mais ou menos por aí. Obrigado, Jordana. Obrigado a todos. Beijo para vocês. A gente fica por aqui. Beijo. Eu vou colocar nos comentários aqui da gravação os nossos contatos. E aí, quem quiser entrar em contato, eu digo que vale muito a pena esse trabalho. Também acredito muito. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Larissa. Nada. Beijo para vocês. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.